Univale, Universidade Vale do Rio Doce, construindo conhecimento. 13º Seminário Integrador do curso de Odontologia. O desafio da integração multidisciplinar em odontologia. 13º Seminário Integrador 2021-1. Revisão de literatura, 8º período. Técnica de Hall como mínima intervenção em odontopediatria. Componentes: Sheila Cristina de Souza Jacob Pena, Evelyn Custódia da Silva, Isis Oliveira Brito, Lavínia Vieira Barros, Letícia Vitória de Souza Lousada, Leonardo José Bento Lobo, eu, Lohane Gomes de Araújo, Luísa Rodrigues dos Santos, Maria Eduarda de Moura Lucas, Maria Francisca Apóstolo do Carmo, Stephanie Silva Cavalcante, Rodrigo Camilo de Souza, Vitor Luca Novaes Sequência. Orientador, professora Marilene Boechat Frauches Brandão. Área de concentração, odontopediatria. Introdução. A odontopediatria é a especialidade odontológica que cuida da saúde bucal de crianças. O cirurgião dentista que realiza o tratamento odontopediátrico deve conhecer as técnicas corretas para o manejo comportamental deste paciente. Além de que, a interação adequada faz com que a criança se sinta segura e também confiante ao tratamento. A abordagem integral do paciente infantil indica além do estabelecimento do diagnóstico e tratamento da doença cárie e das alterações do padrão de normalidade, como promover saúde e educação em saúde para a criança e seu núcleo familiar. A escolha do tratamento mais adequado dependerá inicialmente do diagnóstico e também da identificação dos fatores etiológicos da doença cárie em cada paciente. Sabemos que a cárie é uma doença multifatorial biofilme dependente, uma vez que não existe um único micro-organismo responsável pelo seu desenvolvimento. Não é uma doença infecciosa, tampouco transmissível. Sua manifestação, para ocorrer, precisa da presença do biofilme. Bom, a cárie dentária em criança é difícil de ser controlada devido ao alto consumo de alimentos ricos em sacarose. Além disso, outro fator que vai contribuir para o desenvolvimento dessa doença é a deficiência na higienização, que ocorre muitas vezes. Então, a partir da erupção dos primeiros molares descidos, o risco de cárie se eleva em 30%. Por isso, é importante a orientação do odontopediatra na primeira infância. Os pais, por sua vez, encontram-se mais receptivos nessa fase para receber informações e também desenvolver hábitos saudáveis na saúde de seus filhos. Neste contexto, a técnica de Hall, TH, é uma opção minimamente invasiva de tratamento de lesões de cárie nos molares descidos, com a utilização de uma coroa metálica pré-formada, que é cimentada sobre o dente descido, selando assim a lesão de cárie e impedindo que continue com a interação do biofilme. Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a técnica de Hall, destacando sua definição, indicação, vantagens e desvantagens, bem como o protocolo de realização dessa técnica. Revisão da literatura. A técnica de Hall é uma opção de tratamento de lesões de cárie em molares descidos, onde uma coroa de aço é cimentada com cimento de ionômero de vidro sobre o dente descido sem a remoção da lesão cariosa. A Hall Technique, chamada no Brasil de técnica de Hall, é realizada usando uma coroa pré-formada de metal. Essa técnica foi pela primeira vez publicada na literatura em 2006 pela doutora Norman Hall.
Apesar dela ter publicado em 2006, já em 1990 a doutora Norma Hall iniciou na Escócia o desenvolvimento dessa técnica, visando novas terapêuticas que fossem minimamente invasivas, sendo assim uma opção conservadora, rápida e indolor. Segundo o Innes, 2017, com a técnica de Hall, a lesão cariosa é selada, o biofilme é impedido de receber nutrição do seu substrato principal, tornando a lesão assim não cariogênica. A polpa dentária, consequentemente, produz dentina reparadora, recuando de forma eficaz em resposta ao avanço da lesão cariosa. Para a colocação da coroa, a anestesia local é dispensável. E a preparação do dente não é necessária, tampouco a remoção do tecido cariado se faz necessário. Como toda terapêutica na odontologia, a técnica de Hall apresenta indicações e contraindicações. As indicações incluem lesões cariosas proximais, classe 2, cavitadas ou não cavitadas, lesões oclusais, classe 1, não cavitadas. Ainda, falando sobre as vantagens, podemos se tratar de uma abordagem menos invasiva, se sobressaindo por não necessitar de anestesia local, nem mesmo de preparo dentário, tornando o atendimento mais confortável ao paciente, reduzindo o tempo de cadeira odontológico, preservando a estrutura dentária. Outra vantagem é seu custo, que quando comparado às restaurações convencionais, é menor. Além disso, o protocolo dessa técnica é de simples execução, rápido e necessita de poucos materiais, como veremos a seguir. As contraindicações do emprego da técnica de Hall são pulpite irreversível, patologia perirradicular, tecido insuficientemente saudável para reter a coroa, coroas com extensa fratura, paciente em risco de endocardite bacteriana e paciente que esteja em situações em que a restauração inclua remoção do tecido cariado. Em primeiro momento, a preservação se dá aos primeiros 3 meses, depois, após 6 meses, posteriormente, após 1 ano, e de 1 em 1 ano, até que se esfolie esse elemento. Este protocolo geralmente ocorre em 2 sessões. Na primeira sessão é colocado os separadores de cada lado do dente para criar um espaço na zona interproximal do dente a ser reabilitado. O fio dental ou uma pinça permite alongar os separadores ortodônticos de forma a reduzir a sua espessura e permitir que se passem na zona interproximal. Apenas metade do separador deve ultrapassar a face de contato. A outra metade deve ficar ao nível da superfície oclusal. Os separadores permanecem ali para exercer sua função durante 3 a 7 dias. Nessa sessão, deve-se informar tanto para a criança, tanto para os responsáveis, que o separador irá gerar uma pressão similar à impactação alimentar. Ao iniciar a segunda sessão, devemos avisar a criança que precisaremos de sua contribuição durante a realização do procedimento. Em um determinado momento, haverá necessidade dela apertar bem os dentes, morder a coroa durante a cimentação. E isso pode fazer com que ela sinta um gosto diferente, tal como o gosto do sal ou do vinagre. Essas informações contribuem para melhorar a interação, tanto do cirurgião dentista com a criança, tanto até mesmo do cirurgião dentista com os responsáveis. Para a realização correta do protocolo, devemos iniciar com a radiografia inicial para obtenção do diagnóstico. O segundo passo do protocolo é a instalação do elástico separador. A separação dentária é necessária para se preservar os pontos de contato. Em seguida, devemos realizar uma profilaxia com pedra-pomes mais água. O próximo passo é selecionar a coroa que será utilizada. A
Após a seleção da coroa, devemos realizar os desgastes, tanto na altura cérvico-oclusal da coroa, tanto nos demais locais necessários. Com o auxílio do alicate 114, devemos ajustar as margens da coroa. Para facilitar o manuseio, uma dica importante é fixar a coroa com uma fita crepe. Uma alternativa ao cimento ionômero de vidro é o que vocês podem ver na imagem, o preenchimento da coroa com cimento Fuji 2. Após o preenchimento da coroa com cimento, realizamos a cimentação da mesma. Observem a dimensão vertical de oclusão antes da instalação da coroa de aço. Mas uma das desvantagens da técnica de Hall é produzir um aumento da dimensão vertical de oclusão, como pode ser observado nessa imagem. Logo após a cimentação já é possível notarmos essa diferença, pois na técnica não é preconizada a realização de desgaste oclusal, o que pode gerar assim um desconforto à criança pelo contato prematuro após a cimentação da coroa. Porém, já está comprovado na literatura que esse desconforto se normaliza após poucas semanas. Interdisciplinaridade. Com a finalidade de abordar e entender melhor a técnica de Hall, tornou-se necessário resgatar alguns conhecimentos de disciplinas do curso de odontologia. Disciplinas tais como prótese, que contribuiu para o entendimento sobre o protocolo de cimentação da coroa empreendida na técnica de Hall, a disciplina de radiologia, que contribuiu para a avaliação do elemento dental, analisando sua estrutura remanescente, o periodonto, entre outros pontos importantes para a reabilitação. A dentística operatória, em função dos materiais empregados e da técnica restauradora. A saúde coletiva, por se tratar de um procedimento de baixo custo, atendendo a população mais carente. E a odontopediatria, levando em consideração que a técnica consiste em um método de mínima intervenção usualmente utilizado em molares descidos. Considerações finais. Em relação às opções de restaurações para molares descidos, a técnica de Hall tem se mostrado eficaz para o tratamento de lesões cariosas, por se tratar de uma técnica traumática, de fácil aceitação pela criança, responsáveis, além de não exigir muita técnica do operador, sendo uma técnica que abrange diferentes disciplinas da grade curricular odontológica. O cirurgião dentista necessita de conhecimentos teóricos para executar a técnica de maneira correta. É importante destacar a importância social deste tratamento, por ser um procedimento de baixo custo, atendendo a população com vulnerabilidade socioeconômica. Referências. Para a confecção desta revisão de literatura, como podem ver a seguir, foram utilizadas 17 referências bibliográficas. Nietzsche certa vez disse: "Nada é tão nosso quanto nossos sonhos." Obrigada! Bom dia, caros professores e colegas. O nosso trabalho para o 13º Seminário Integrador de Odontologia abordará o tema a utilização de pino de fibra de vidro na interação entre tratamento reabilitador e estético odontológico. Apresentaremos também um relato de caso clínico. O nosso grupo é composto pela Karina, Edileide, Gabriel, Elbert, Isabela de Cássia, Isabela Hermínia, Jonathan, Caroline, eu, Larissa, Letícia, Manuela e Yasmin. Nossa orientadora foi a professora Lorena Correia e a apresentação será feita por mim e pela Manuela. Para entendermos um pouquinho mais sobre o tema, é importante salientar que na odontologia atualmente, preza-se por trabalhos desenvolvidos de forma multidisciplinar em busca de resultados eficazes no que diz respeito tanto à estética quanto à necessidade funcional do paciente.
O paciente, por sua vez, deve ser enxergado de forma individual e o seu problema deve ser resolvido da melhor maneira possível, desde a escolha dos materiais à técnica de utilização. E os cuidados para com estes são a peça-chave para o bom desempenho do trabalho. O objetivo deste trabalho é o relato de um caso clínico de utilização de pino de fibra de vidro na interação entre tratamento reabilitador e estético odontológico, em que a cliente buscou atendimento na Universidade Vale do Rio Doce, Univale, para um possível tratamento oral reabilitador, onde foi verificada a importância da inter-relação multidisciplinar concomitante à interdisciplinariedade dentro da odontologia. Por meio de um caso clínico e de uma narrativa de literatura, veremos uma paciente que possuía um dente com extensa destruição coronária e que teve sua situação solucionada pelo uso de pinos intracanais que ofereceram um melhor suporte para a reabilitação do elemento. Diante disso, pode-se acrescentar que os pinos metálicos foram utilizados há muitos anos e acabaram por causar sombreamento nos tecidos moles adjacentes à superfície da raiz, o que acaba afetando a estética. Os pinos não metálicos foram introduzidos com o intuito de atender à necessidade material estética na região anterior. E nos últimos anos, houveram diversos estudos que desencadearam avanços significativos no desenvolvimento de pinos estéticos aderidos, reforçados com fibras para dar suporte ao dente endodonticamente tratado. E a decisão para a utilização de pinos intracanais vai depender da quantidade de perda estrutural do elemento dental, sendo inviável a utilização em dentes com pouca perda de estrutura. Dessa forma, a correta escolha para o tipo de pino intracanal define o resultado do procedimento final. Portanto, deve ser avaliado fatores relacionados com o remanescente dentário, a oclusão, a posição do dente no arco, a forma e o diâmetro do canal, avaliar as características dos pinos, tais como comprimento, diâmetro, formato, configuração superficial e material. No que diz respeito à revisão de literatura, pode-se dizer que a odontologia vem passando por diversas atualizações, adaptações e melhorias, tanto para o trabalho do profissional quanto para o paciente, onde preza-se pelos cuidados com a estrutura e estética. E é importante destacar que muito tem se prezado por materiais restauradores livres de metais. O metal, por ser resistente, ganhou popularidade no mercado anos atrás por ser eficiente e difícil de se danificar, mas a busca por algo que se tornasse mais harmonioso e belo fez com que se desenvolvessem os pinos de fibra de vidro, que oferecem excelente resolução estética sem produzir sombras sobre as restaurações. As restaurações dos dentes já tratados endodonticamente pode ser um processo complexo, principalmente devido ao processo traumático e ou de destruição do dente causado por cárie dentária, quase não deixando a estrutura dentária remanescente. As técnicas de acesso ao canal radicular também enfraquecem a estrutura do dente. A seleção dos pinos ideais é feita considerando aspectos de biocompatibilidade, facilidade de uso e manuseio, materiais que evitem estresse e corrosão, de baixo custo, além de promover a proteção da unidade odontológica e não passar pelo processo oxidativo. Até pouco tempo, os núcleos metálicos fundidos eram a única opção para a restauração de dentes endodonticamente tratados. Contudo, apresentam limitações para sua indicação, entre os quais incluem a tensão gerada entre a estrutura dentária devido ao seu alto módulo de elasticidade, cerca de 10 vezes maior do que a da dentina natural, podendo ocasionar fraturas radiculares, e o fator estético, onde a luz incidente é completamente bloqueada pelo pino metálico. A odontologia vem demonstrando grandes avanços nas tecnologias e materiais restauradores, buscando a preservação da estrutura dentária, tendo em vista que quanto maior o desgaste da dentina, quanto a porção da coroa, quanto ao interior do canal radicular, ocorrerá menor resistência dentária. Apresentam elevada resistência a impactos e requerem um menor desgaste da região da dentina radicular, diminuindo tensões nessa região, além de facilitar a remoção posterior no caso indicado. O pino de fibra de vidro requer um tratamento de superfície para auxiliar a adesão do material ao conduto, e nesse caso é utilizado silano, que é um composto orgânico e inorgânico capaz de
de fornecer uma ligação química entre o pino e a dentina. A utilização de pinos intracanais apresenta praticidade de uso devido à sua elasticidade, ser próxima à da estrutura dental e proporciona uma redução na incidência de fraturas. Os pinos de fibra de vidro apresentam características físicas e mecânicas mais próximas à estrutura dental do que os pinos metálicos. Esses pinos têm capacidade de resistir a impactos mastigatórios sem se deslocar, provocando um efeito de cunha na raiz, o que pode levar a uma fratura do dente, permitindo restabelecer integralmente a sua função, além de contribuir para o conforto do paciente e melhorar a sua capacidade mastigatória, mantendo a saúde e a integridade dos arcos dentários. Bom, dando continuidade à apresentação, vamos falar um pouquinho sobre o relato do caso clínico. Paciente do sexo feminino, 32 anos e leucoderma, compareceu à universidade, a Univale, com queixa de dor, mas principalmente com grande desconforto no elemento 11. Ao realizar o exame intrabucal, observou-se que havia vários elementos dentários fraturados, o que estava comprometendo a mastigação e principalmente a qualidade de vida dessa paciente. Detectou-se também que a condição gengival e periodontal estava clinicamente com um prognóstico desfavorável. Vale salientar, nesse caso, que a paciente tinha acabado de passar por um processo de quimioterapia e, devido a isso, relatou que seus dentes foram ficando fracos e a gengiva estava muito inchada, com uma vermelhidão muito acentuada. Os elementos 13, 12, 21, 22 e 23 estavam cariados. No elemento 11, apresentou-se coroa clínica fraturada, sugestiva de uma restauração classe 4. Nesse elemento, também foram realizados testes de vitalidade, em que a dor acentuava-se no calor e ela era aliviada com o frio. O teste de percussão era presente e a palpação ausente. Não possuía mobilidade ou fístula, edema ou reabsorção. O elemento também, ele possui uma risogênese completa, porém, quando analisamos o exame radiográfico, foi observado que o mesmo havia um espessamento do ligamento periodontal. Com isso, foi diagnosticado pulpite reversível sintomática. Como o plano de tratamento foi traçado e definido, fazer uma prótese total removível na parte inferior e uma prótese parcial removível para a parte superior, visto que foi realizada múltiplas exodontias dos elementos 31 ao 37, 47, 26, 25, 24, 14, 15, 16 e 17. A maioria desses elementos apresentavam dor, exudato purulento, alguns sem restos radiculares, bem como fratura de coroa clínica e fratura radicular. Foi realizado um tratamento endodôntico no elemento 11 com o núcleo de preenchimento. Foi utilizado um pino de fibra de vidro pré-fabricado. O conduto foi assim desobstruído, atingindo 2/3 do remanescente dental, e em seguida removeu-se qualquer resíduo de obstrução manualmente com broca de lago número 1, 2 e 3, finalizando a limpeza do conduto com microbrush embebido de álcool isopropílico. Para a inserção do pino de fibra de vidro, foi feita uma marcação na vestibular do pino para que na hora da cimentação estivesse na posição correta. Logo após, o pino foi limpo com álcool e recebeu uma camada de silano e sistema adesivo. Iniciou-se, então, a cimentação a partir da descontaminação com clorexidina 2%, seguido de condicionamento com ácido fosfórico 35% e aplicação de um sistema adesivo. Com o conduto já seco, foi espatulado o cimento dual e levado até o conduto, e sobre o pino, assentando o conduto e aplicando a luz. O tratamento, então, ele foi finalizado com o preparo de uma faceta estética direta. Para isso, foi realizado um preparo cavitário com 0,5 milímetros de profundidade, prevenindo assim fraturas e permitindo um contorno mais adequado do dente. O elemento 13 e 23 passaram por uma
anatomização na face palatina, para que os grampos de retenção da prótese parcial removível tivessem uma estabilidade, e os elementos 12, 21 e 22 passaram pelo processo de restauração em resina composta. Ao ser estabelecida a estética dos elementos dentários, foram confeccionados uma PPR superior e uma prótese total removível inferior de forma simultânea, para que a paciente tivesse sua estética e função restabelecida ao mesmo tempo. E a paciente teve alta nessas disciplinas. Sendo assim, nós podemos perceber, diante deste caso, que foi restabelecida a estética, a fonética, a mastigação, possibilitando a mesma ter novamente sua função estomatognática totalmente desenvolvida e restaurando sua qualidade de vida e principalmente seu sorriso, né, e um melhor convívio no meio social. Falando um pouquinho da interdisciplinaridade, podem ser destacadas a radiologia, com a função de buscar um diagnóstico preciso, baseado em imagem, proporcionando ao operador um parâmetro de segurança na realização prática do trabalho. Podemos falar também da periodontia, no conhecimento das doenças e condições periodontais, a fim de ter um ambiente oral propício para receber o trabalho proposto. Podemos falar da prótese, né, com a parte protética, que foi restaurada a função e principalmente a estética do paciente. Podemos falar da endodontia, né, um dos ramos principais ao nosso caso, pois foi o pontapé inicial para que completa restauração do dente, que passou por uma extensa destruição cariosa. A cirurgia, porque foi aplicados no momento da remoção dos restos radiculados da paciente, a fim de proporcionar o preparo bem feito da cavidade oral, né, que receberia por fim a prótese total inferior. E a dentística, a anatomia e a escultura dentária, que foi responsável por trazer para o operador as proporções corretas e a necessidade pela busca harmônica do dente restaurado e as condições perfeitas, né, na oclusão, né, porque foi checado todos os contatos para um maior conforto e durabilidade do trabalho. A nossa conclusão. O tratamento reabilitador conta com a utilização de pinos de fibra de vidro, que se destaca por suas vantagens, tais como a boa distribuição de força mecânica, possuir módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, biocompatibilidade, entre outros, tornando uma excelente opção nos tratamentos de reabilitação. O relato de caso clínico, a paciente apresentava extensa fratura da coroa do elemento dentário e, juntamente com a anamnese e exame clínico intraoral, obteve-se um diagnóstico e foi montado um plano de tratamento que incluía a reabilitação com pino de fibra de vidro, para oferecer uma resolução estética excelente. Essas são nossas referências. Muito obrigada. Bom dia. Dando continuidade, então, ao nosso 13º Seminário Integrador do curso de Odontologia, aquele que tem como tema geral o desafio da integração multidisciplinar em odontologia. Daquela maneira que já estão acostumados, do 5º ao 8º período, temos a necessidade de apresentar um relato de caso clínico. O caso é ortodontia em pacientes com problema periodontal. Nesse slide, nós temos todos os componentes que auxiliaram no desenvolvimento desse trabalho. Eu sou o Marcos José e, junto do João Francisco, eu vou estar apresentando para vocês. Então, o nosso trabalho. Sabemos que o tratamento odontológico voltado para pacientes adultos tem ganhando bastante força na ortodontia atual. Nós estamos vivendo em tempos de harmonização facial, de busca por estética, e um sorriso harmonioso, uma dentição sadia, a importância e os benefícios que isso pode trazer, está motivando os adultos a buscar o tratamento ortodôntico muito mais agora do que no passado, pois a ortodontia muitas vezes faz parte de uma reabilitação oral de excelência, já que os benefícios funcionais de uma oclusão são essenciais. Atualmente, segundo Dias e Thiago, em 2018, o tratamento é realizado
de ortodontia já corresponde a 30% da prática clínica. Sabemos também que no tratamento ortodôntico, o mecanismo de movimentação dos dentes se realiza por meio de aposição óssea, do lado onde há tensão do ligamento periodontal, onde os osteoblastos vão fazer reabsorção óssea, onde há compressão do ligamento por meio dos osteoclastos. Ou seja, a movimentação ortodôntica vai ser realizada por meio dessa remodelação do osso alveolar e do ligamento periodontal, evidenciando assim que o ligamento periodontal saudável é essencial para a movimentação ortodôntica. O objetivo desse trabalho é mostrar, por meio de um caso clínico e com base na literatura atual, a possibilidade do tratamento ortodôntico em pacientes periodontais, bem como descrever suas especificidades. Revisando agora a literatura, Geril, em 2012, já nos traz que a inflamação que atinge o ligamento periodontal deve ser eliminada e controlada antes e durante o tratamento ortodôntico, sendo esse fator imperativo para assegurar a saúde dos tecidos de suporte durante a movimentação. Ele justifica, evidenciando estudos clínicos que demonstram que dentes com pouco suporte periodontal, mesmo com esse pouco suporte, na ausência de inflamação, eles podem ser movimentados sem que comprometa esses tecidos de suporte. Ademais, deve haver um tratamento interdisciplinar com interação entre ortodontista e outros especialistas para obter os resultados ideais na reabilitação da dentição de adultos. Em 2015, nós vamos ter Bortoluzzi evidenciando ainda mais essa fala, dizendo que em pacientes que são periodontalmente comprometidos, torna-se ainda mais evidente a necessidade de técnicas bem executadas em um planejamento adequado. Já relatado como o ligamento periodontal saudável é essencial para a movimentação ortodôntica, nós deixamos aqui a primeira interdisciplinaridade, uma vez que o ortodontista pode necessitar já de imediato do auxílio de um periodontista para eliminar quaisquer inflamações que estejam atingindo o ligamento periodontal. Dias e Thiago, em 2018, mostra como enfermidades nesse tecido podem ser crônicas ou agudas, ambas com seu fator destrutivo. Nas lesões de periodontite crônica, ocorre perda de inserção e perca óssea, podendo ser consideradas irreversíveis. A perda progressiva de inserção pode levar tanto à destruição do ligamento periodontal quanto do osso alveolar subjacente. Contudo, ocorre uma migração apical do epitélio sulcular ao longo da superfície radicular. Essa migração do epitélio sulcular vai provocar bolsas periodontais, e a mesma vai provocar mobilidade e, dependendo do grau e do tempo, até mesmo a perda do elemento dentário. O nível de destruição dos tecidos periodontais vai se relacionar com a higiene oral, a quantidade de biofilme, fatores predisponentes locais, tabagismo, estresse e também fatores sistêmicos, como o caso da paciente que vamos falar do relato de caso clínico, que apresentava diabetes e outros fatores sistêmicos. Apesar de ocorrer também em jovens, nós vamos saber, Dias e Thiago citam que a prevalência é maior em adultos, o que torna a ortodontia em adultos um tanto quanto desafiadora para os profissionais da área. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega João Francisco, que vai dar continuidade ao nosso trabalho e ao nosso caso clínico. Bom dia a todos, vou dar continuidade à apresentação. Então, sobre o nosso relato de caso, a nossa paciente é do sexo feminino, ela é feoderma, com 37 anos e 11 meses de idade e possui uma saúde bucal regular e queixa relacionada à estética insatisfatória, devido aos seus diastemas e espaços. Durante a anamnese, relatou que aproximadamente há um ano havia descoberto que estava com diabetes tipo 2 e que fazia uso do medicamento glibenclamida, 5 mg. Ela não possuía algum histórico de doenças graves ou crônicas. Com o objetivo de repor os elementos dentários perdidos, inicialmente ela foi encaminhada a uma clínica de periodontia, onde, através de exame clínico e radiográfico, constatou-se que a mesma não necessitava apenas de um tratamento periodontal e protético, mas sim de uma abordagem multidisciplinar muito mais ampla, já que apresentava problemas que envolviam diferentes especialidades. Próximo. Na sua análise facial,
vista de uma visão frontal, podemos afirmar que a paciente possui simetria em repouso e sorrindo. Na análise intrabucal, foi observado que a paciente apresentava características de maloclusão classe 2 de Engel. A relação dentária apresentava-se típica, embora ela tivesse muitos dentes ausentes, o 16, o 14, 26, 37, 34, 46, 47, principalmente no arco inferior. O arco elíptico, a mordida ligeiramente aberta com trepasse horizontal acentuado, porém bom selamento labial. Sua inclinação vestibular exagerada, rotação e inclinação de premolares, os dentes 45, 34 e 35. A sua linha média encontrava-se desviada no arco superior e inferior, com diastemas graves, espaços generalizados, principalmente no segmento anterior. Próximo. Aqui vemos figuras. A figura 1 é a nossa figura 1, separada em A, B, C. A figura A é o seu rosto visto frontal, o B, o seu sorriso, e a figura C é de perfil. Próximo. Aqui temos as figuras com fotografias iniciais intrabucais, sendo a A frontal, a B lateral direita, a C lateral esquerda, a D oclusal superior e E oclusal inferior. Próximo. Aqui é uma radiografia panorâmica inicial. Próximo. Aqui são as radiografias peripicais. Nota-se defeitos ósseos vertical na mesial do 38, 48 e 23. Defeitos na crista ósseas entre o 13 e 12, 23 e 22, 16 e 15. Perda óssea horizontal generalizada principalmente nas regiões dos incisivos inferiores. E uma lesão de Furca no 38. Próximo. Plano de tratamento. Então, primeiramente, encaminhamos ela ao periodontista para um controle da doença periodontal, que é um fator ainda mais preocupante, já que a nossa paciente é diabética. Esta é um agravante da doença. Solicitação para remoção do freio labial inferior, com o objetivo de facilitar o fechamento do diastema entre os incisivos inferiores. Orientações ao paciente quanto às suas limitações e que poderia acontecer mobilidades dentárias e perda óssea. Mecânica ortodôntica, alinhamento e nivelamento. O planejamento consistiu em mecânica ortodôntica fixa com colagem direta superior e inferior. E pelo fato do paciente apresentar comprometimento periodontal, optou-se pela colagem de tubos nos molares. Em relação ao alinhamento e nivelamento, se obteve o fechamento de espaços e retração no superior, utilizando a técnica de deslize. Simultaneamente, nós pedimos Simultaneamente, foi feita a supervisão do periodontista e também do fonoaudiólogo, para melhorar a dicção e interposição da língua entre os incisivos inferiores. E por último, pedimos o encaminhamento para o reabilitador. Os resultados, no ponto de vista clínico, notou-se uma grande melhora com a ausência de mobilidade. A gengiva apresenta-se com aspectos saudáveis e com ausência de inflamação. A paciente mostrou-se bastante satisfeita com o resultado do tratamento. Pôde-se observar diversas modificações na avaliação das radiografias periapicais, que ocorreram durante o tratamento. Analisando a área entre o canino superior direito e o lateral superior direito, pôde-se observar que houve uma grande melhora na crista óssea. Nos dentes anteriores, nota-se que houve uma remodelação radicular, sendo que os elementos mais comprometidos foram os incisivos centrais. Na região de incisivo lateral e canino superior esquerdo, não ocorreram modificações significativas. Observou uma melhora na região mesial dos elementos 38 e 48. A região de incisivos inferiores, onde havia um extenso defeito horizontal. Não há indícios na literatura de que os dentes comprometidos periodontalmente sofram mais reabsorção. Portanto, esta pode ter sido causada por predisposição natural do paciente. Quanto ao osso nesta região, obteve-se resultado favorável, mantendo o nível apresentado no início, porém com a formação de cortical óssea. Próximo.
Aqui temos a imagem dos resultados, a paciente já feliz com a conclusão do tratamento, uma foto frontal de sorriso e perfil. Próximo. Aqui temos nas figuras, a primeira imagem lá em cima, são as figuras finais intrabucais com contenções fixas 3x3, superior e inferior. Aí temos a frontal, lateral direita, lateral esquerda, oclusal superior e oclusal inferior. Próxima. Aqui vemos a radiografia panorâmica final. Note que não há perda óssea além do que mostrou na radiografia panorâmica inicial, mas sim uma melhora e preservação do osso de suporte, tanto no sentido horizontal quanto vertical. Próximo. Aqui são as radiografias periapicais finais. A análise à área entre o canino centrais, porém, o osso nessa região obteve resultado favorável, mantendo o nível apresentado no início. No entanto, com a formação de cortical óssea, houve formação de crista óssea entre os elementos 16 e 15. Outra área que houve melhora é na região mesial dos elementos 38 e 48. A região de incisivos inferiores, nota-se que com a verticalização dos incisivos e fechamento do diastema, o defeito persiste, porém com dimensão menor. Próximo. Conclusão do artigo, eu vou estar lendo para vocês. Com base na literatura revisada e no caso clínico apresentado, acredita-se que o sucesso das intervenções ortodônticas e periodontais depende da realização de um planejamento multidisciplinar, considerando principalmente a presença de inflamação, que deve ser controlada previamente à terapia ortodôntica. E esta poderá gerar vários benefícios, tais como reequilíbrio da oclusão, diminuição de defeitos infraósseos, verticalização e alinhamento de dentes, facilitando a higienização e restabelecendo a estética do sorriso, e principalmente a função de autoestima do paciente. A colaboração e motivação do paciente quanto à higiene oral, a qualidade do suporte ósseo, o tipo de movimento, a força aplicada que deve ser preferencialmente leve e a manutenção periodontal foram essenciais para o sucesso do treinamento. Próximo. Sobre as conclusões dos acadêmicos, dentro do limite do caso clínico apresentado, nós podemos concluir que o tratamento ortodôntico em pacientes com problemas periodontais acontece. E há alguns riscos, principalmente no que se diz a respeito à higienização e à magnitude da força utilizada. Visto isso, para que haja bons resultados, cabe aos cirurgiões dentistas presentes um tratamento cauteloso. Nesse sentido, sabe-se que a interdisciplinaridade, dentre elas principalmente a ortodontia, periodontia e a radiologia, são muito importantes para se obter sucesso no tratamento. Próximo. Obrigado à atenção de todos. Essa foi a nossa apresentação. Eu saúdo a todos, aos professores. Esse é o 13º Seminário Integrador do curso de Odontologia, cujo tema geral é o desafio da integração multidisciplinar em odontologia. O nosso tema é a genesia. Os componentes do nosso grupo são Alana, Bianca, Fabrício, Isabela, Isadora, Larissa Rodrigues, que sou eu, Luana, Luísa, Mariana, Marielle e Nívia. A nossa professora orientadora, que é a Xislana, nós já queremos dar o nosso agradecimento a Xislana, que nos orientou durante todo o trabalho. Muito obrigada. Então, vamos dar sequência ao trabalho. A genesia. O que é? Agora irei fazer um breve resumo do que é a genesia dentária. A genesia, também definida como a ausência congênita de um ou mais dentes descidos ou permanentes, é uma das anomalias mais frequentes e prevalentes no ser humano, podendo atingir diferentes unidades dentárias em ambos os arcos. Seu diagnóstico precoce
é de vital importância na prevenção de distúrbios maxilomandibulares futuros. Além disso, dependendo do momento em que for diagnosticada, é necessário realizar um planejamento reabilitador a fim de que a ausência do dente não influencie na saúde bucal do paciente. Desta forma, os objetivos deste trabalho serão pautados na compreensão do conceito e dos fatores etiológicos que envolvam a genesia dentária e seus desdobramentos, bem como a prevalência, o diagnóstico e os tratamentos indicados para a genesia. Para tanto, será feita uma revisão de literatura para explicitar concisamente tais pontos. A avaliação estética e a harmonia do sorriso englobam alguns aspectos, desde a composição facial até características morfológicas dos dentes. Todavia, se qualquer um desses aspectos forem afetados, como por exemplo através da ausência do elemento dentário, classifica-se como agenesia dentária. Deste modo, o sorriso torna-se esteticamente e funcionalmente inadequado. A agenesia dentária é uma anomalia de número, ocasionando a ausência do desenvolvimento de um ou mais dentes. Ocorre principalmente na dentição permanente e menos frequente na dentição decídua. Considera-se para a subclassificação da agenesia a quantidade de dentes ausentes, denominada anodontia, ausência total de desenvolvimento do dente, hipodontia, falta de desenvolvimento de um ou mais dentes, ou oligodontia, que é uma subdivisão da hipodontia, que indica a falta de desenvolvimento de 6 ou mais dentes. Vários fatores etiológicos responsáveis pela agenesia têm sido sugeridos na literatura, como a ruptura localizada dos germes dentários, mudanças na evolução humana, associação com outras síndromes. Destacam-se também, entre os fatores etiológicos, os fatores nutricionais, infecciosos, traumas locais, radiações, associação com doenças virais, como a rubéola, ou certos distúrbios endócrinos. Entretanto, a hereditariedade tem sido o principal deles. Então, dentre as sequelas que a agenesia dental pode deixar, nós podemos citar a alteração da função mastigatória, maloclusões, perfil estético alterado, dificuldades em pronunciar algumas palavras, podendo prejudicar a autoestima, o relacionamento e comportamento individual ou em grupos sociais. O diagnóstico, na maior parte das vezes, é realizado por achados radiográficos. Este exame é fundamental para a detecção dessas anomalias e, quando realizado precocemente, permite uma conduta clínica e ortodôntica no momento ideal. O tratamento é complexo e de longo prazo. As opções indicadas para agenesias incluem próteses fixas tradicionais, pontos em resinas, implantes osteointegrados, com associação de coroas protéticas ou tratamento ortodôntico. Mas então, vamos falar sobre o desenvolvimento dos dentes, que seja qual for, origina-se de um processo complexo que abrange eventos celulares e moleculares altamente coordenados, os quais colaboram com a formação dos elementos dentários, a sua forma, tamanho e posição determinada pela proliferação, diferenciação e apoptose de diferentes populações celulares, denominada de odontogênese. Durante tal processo, pode mostrar algumas imperfeições, dentre elas estão as anomalias dentárias, que geram constante apareação no dia a dia dos cirurgiões dentistas. As anomalias expressam-se com distintos graus de severidade, da manifestação mais branda para a mais severa, podendo ser desde o atraso cronológico da odontogênese até a ausência completa do germe dentário ou agenesia.
E dentre o conceito e características da agenesia, como já foi dito anteriormente, mas vamos frisar novamente que a agenesia é uma anomalia de número que constitui o desenvolvimento mais frequente, ocorrendo em até 20% dos indivíduos. A ausência de desenvolvimento de um ou mais dentes e ocorre principalmente na dentição permanente e menos frequente na dentição decídua. Considera-se para subclassificação a quantidade de dentes ausentes, sendo anodontia, quando dentário, hipodontia, quando ocorre falta de desenvolvimento de um ou mais dentes, e oligodontia, a falta de desenvolvimento de 6 ou mais dentes. E dentre os fatores etiológicos sugeridos, temos a ruptura localizada dos germes dentários, fatores hereditários, mudança na evolução humana e associação com outras síndromes, como síndrome de Down e displasia ectodérmica hereditária, sendo que os fatores hereditários têm sido os principais de todos eles. Em relação às sequelas que esta anomalia pode deixar quando localizada na região anterior superior, geralmente provoca uma estética indesejável e prováveis problemas fonéticos. Como vocês podem ver aí nessa imagem, a estética indesejável e, quando presente em dentes permanentes, geralmente localiza-se no segmento posterior da boca, com exceção dos terceiros molares. As principais consequências descritas são relacionadas aos graves problemas periodontais e oclusais. Dentre os problemas ortodônticos, destacam-se a oclusão traumática, inclinações indesejáveis dos dentes adjacentes ou ainda o surgimento de diastemas, facilitando assim o acúmulo de restos alimentares, com consequentes danos ao periodonto interdental. Aqui temos um caso que trouxemos para vocês de agenesia do canino, onde há ausência desse dente. Podemos ver a imagem clínica e radiográfica. Então, pessoal, a agenesia dentária pode ocorrer em qualquer dente da arcada, porém, alguns são mais acometidos que outros. Aqui nós temos uma porcentagem de quais dentes são mais acometidos. E, frequentemente, os dentes mais ausentes são os segundos premolares inferiores, que estão aí numa porcentagem de 2,91% a 3,22%. Em seguida, temos os incisivos laterais superiores, que estão numa porcentagem de 1,55% a 1,78%. E os segundos premolares superiores, que estão numa porcentagem de 1,39% a 1,61%. A prevalência de dentes congenitamente ausentes é de aproximadamente 4,3% a 7,8% da população. As agenesias podem variar de acordo com as raças. Vemos que os afro-americanos, os dentes mais frequentemente ausentes, são os segundos premolares inferiores, na ordem de 7%. Já tem a população japonesa, que demonstraram que os dentes mais afetados por essa anomalia são os incisivos laterais inferiores. Quanto à incidência por gênero, não existe a mesma concordância, sendo que a maioria afirma que existe pouca diferença na prevalência entre homens e mulheres. Na dentição permanente, a agenesia dentária é relativamente comum, com uma prevalência de 1,1% a 14,26%, excluindo as agenesias dos terceiros molares. Aqui temos outro caso de agenesia dentária do lateral. Vemos as imagens clínicas e radiográficas da ausência, desse dente. E olha esse caso 3, que interessante. Muitas dessas agenesias podem passar despercebidas se a gente não tiver um critério clínico e radiográfico, Vemos a importância disso, de termos esse conhecimento,
né? Porque olha para vocês verem o dente 23, o canino. Se não observarmos bem, isso pode passar despercebido nas nossas mãos. Então, vemos quão importante é estarmos atentos a todos esses fatores, a ter o conhecimento, a termos em mão sempre essas radiografias, para não deixarmos que isso aconteça, né? Isso é muito importante no nosso consultório, em tudo que formos fazer, termos sempre esse conhecimento do atraso, para a gente saber se tudo está caminhando bem ou se ali há uma agenesia, né? Então, que a gente possa ter esse olhar clínico e radiográfico sempre, para sermos bons profissionais, né? Aqui vemos o dente 23, se temos que observar o eixo da erupção do canino, tanto radiográfico quanto clinicamente. E agora, sabendo, né, da etiologia, conceito e características, prevalências desta anomalia, a Luana vai dar continuidade sobre o diagnóstico e o tratamento e a interdisciplinariedade. Boa tarde, eu vou estar dando sequência ao trabalho, falando sobre o diagnóstico e tratamento da agenesia. Em grande parte das vezes, nós sabemos que os achados radiográficos nos dão diagnósticos de diversas alterações que acontecem na cavidade bucal. Muitas das vezes estamos fazendo os procedimentos e solicitamos uma radiografia para determinado procedimento e deparamos com outros problemas que às vezes não foi detectado clinicamente. Por isso que se preconiza também o diagnóstico precoce, pois ele nos dá um parâmetro melhor de tratamento, fazendo com que tenhamos mais possibilidades. E conhecer, né, esse período das trocas, as formações completas dos dentes, né, que estão em desenvolvimento, é de fundamental importância para o cirurgião dentista. Sabemos também que as próteses fixas tradicionais, pontes em resinas, implantes, osteointegradas, com associação de coroas protéticas ou tratamento ortodôntico, é forma de um tratamento que muitas das vezes nos dá um bom resultado. O fechamento do diastema na forma ortodôntica, meselizando os dentes posteriores ou abrindo espaço para colocação de uma prótese ou implante ou autotransplante. Então, a prótese, a orto, né, ela é muito usada para poder dar uma solução para essa agenesia. Então, com isso, nós vamos falar da interdisciplinariedade. A radiologia, que tem seu papel fundamental no diagnóstico da agenesia dentária, pois é um método que é usado além do clínico, que muitas das vezes conseguimos ver clinicamente que é a ausência, mas a comprovação através da radiografia que conseguimos ter. Além de que muitas das vezes nós fazemos, né, radiografia para determinada coisa e descobrimos outra. A ortodontia, que localiza a anomalia, né, através dos exames, através ali até mesmo de um plano que foi tratado ortodôntico, né, pede a radiografia para poder conseguir traçar esse plano e descobre essa agenesia. A prótese dentária, que faz a substituição desse elemento, né, ausente, em casos onde a estética esteja comprometida ou cause desconforto para esse cliente. Se esse cliente é um jovem, um adolescente, ele vai relatar esse desconforto em questão de estética, ele vai achar que aquilo incomoda. Então, a prótese, ela muitas das vezes, ela é uma solução imediata, é uma solução para que essa pessoa se sinta melhor em questão de estética. E a DTM, né, que entra com um significado assim muito importante, né, para essa alteração. Porque quando tem essa alteração, é muito comum, né, a gente saber das alterações dos contatos oclusais que é causado por essa agenesia. Então, tem que olhar essa questão também, se os dentes estão ocluindo de forma correta, como estão
como eles estão sendo ocluídos. Para concluir nosso trabalho, nossas considerações finais. Toda e qualquer alteração na cavidade bucal é interessante, é importante para o cirurgião dentista. Então, mesmo que seja mínima, nós devemos dar prioridade, devemos tratá-las como qualquer outra. E sabemos também que a genesia dentária, ela se torna um desafio para nós. Muitas das vezes em que os dentes podem proporcionar uma melhor qualidade de vida para o ser humano. Muitas das vezes a questão estética, ela entra em jogo, não só a questão funcional, que às vezes nem é questionada pelo cliente, mas a questão estética é às vezes a mais cobrada por eles. O conhecimento da odontogênese é fundamental, a sua cronologia de erupção para diagnóstico seja adequado e eficaz. Então, todo cirurgião dentista ele tem que saber a ordem, tem que saber a idade e o tempo mais ou menos, porque para ele saber que falta, para ele saber que tem algo de errado, ele tem que ter conhecimento dessa área. Sua causa ela ainda não é completamente esclarecida na literatura. No entanto, é pertinente o seu estudo devido à sua alta frequência nas clínicas odontológicas. É muito comum qualquer cirurgião dentista ter esse tipo de cliente com essa genesia. É muito comum, é uma coisa corriqueira nos consultórios hoje em dia. O diagnóstico e a intervenção, eles devem ser precoces, como eu já havia falado, pois eles nos dão, um leque maior de tratar, mais formas, de tratar aquilo ali e simplificar, minimizar as sequelas para aquele indivíduo e até mesmo trazer a estética de forma mais rápida e eficaz. Sendo assim, é necessário tratar da melhor maneira possível, buscando alcançar a expectativa do paciente através da elaboração de um plano de tratamento possível. Para concluir nosso trabalho, nossas considerações finais. Toda e qualquer alteração na cavidade bucal é interessante, é importante para o cirurgião dentista. Então, mesmo que seja mínima, nós devemos dar prioridade, devemos tratá-las como qualquer outra. E sabemos também que a genesia dentária, ela se torna um desafio para nós. Muitas das vezes em que os dentes podem proporcionar uma melhor qualidade de vida para o ser humano. Muitas das vezes a questão estética, ela entra em jogo, não só a questão funcional, que às vezes nem é questionada pelo cliente, mas a questão estética é às vezes a mais cobrada por eles. O conhecimento da odontogênese é fundamental, a sua cronologia de erupção para diagnóstico seja adequado e eficaz. Então, todo cirurgião dentista ele tem que saber a ordem, tem que saber a idade e o tempo mais ou menos, porque para ele saber que falta, para ele saber que tem algo de errado, ele tem que ter conhecimento dessa área. Sua causa ela ainda não é completamente esclarecida na literatura. No entanto, é pertinente o seu estudo devido à sua alta frequência nas clínicas odontológicas. É muito comum qualquer cirurgião dentista ter esse tipo de cliente com essa genesia. É muito comum, é uma coisa corriqueira nos consultórios hoje em dia. O diagnóstico e a intervenção, eles devem ser precoces, como eu já havia falado, pois eles nos dão, um leque maior de tratar, mais formas, de tratar aquilo ali e simplificar, minimizar as sequelas para aquele indivíduo e até mesmo trazer a estética de forma mais rápida e eficaz. Sendo assim, é necessário tratar da melhor maneira possível, buscando alcançar a expectativa do paciente através da elaboração de um plano de tratamento possível. Sejam bem-vindos, banca avaliadora, colegas de curso. Aqui quem fala é Ana Carolina
e eu irei apresentar para vocês nosso trabalho que tem como tema a relevância da atuação do cirurgião dentista junto à equipe multiprofissional na unidade de terapia intensiva. Este é nosso 8º seminário integrador do curso de odontologia e nós estamos no 8º período. Estes são os integrantes do meu grupo e o nosso orientador foi o professor Siddhartha Lopes de Fialho, que nos auxiliou na orientação e execução deste trabalho. Nós sabemos que a cavidade oral é porta de entrada para inúmeros tipos de bactérias e que diversos estudos comprovam isso e reafirmam a necessidade da introdução de um cirurgião dentista no ambiente hospitalar, pois havendo uma manutenção boa dessa saúde, nós podemos transformar o quadro desse paciente em um quadro de normalidade. Entretanto, nós sabemos que é complexo haver um quadro de normalidade e evolução destes tipos de pacientes, pois na unidade de terapia intensiva, o paciente já está mais fragilizado e exposto a contrair uma infecção maior. Já foi comprovado que há uma chance de 5 vezes mais esse indivíduo adquirir uma infecção. E isso desencadeia uma cascata que deve ser avaliada por essa equipe multidisciplinar, pois a partir do momento que adquire uma infecção, vai haver alterações imunológicas, que vai causar uma xerostomia, que é a menor produção de saliva, e assim por diante. Sendo assim, é necessário que o cirurgião dentista avalie individualmente cada paciente, o acompanhe, o interne e assista à sua evolução. Como mencionado anteriormente, já é comprovado a necessidade da odontologia integrada à medicina no ambiente hospitalar, pois, como a grande maioria dos pacientes internados na UTI adquirem infecções sistêmicas, essas mesmas os dificultam a realizar uma higiene bucal adequada. E essa dificuldade de realizar uma higiene bucal adequada podem desencadear algumas problemáticas. Uma simples placa bacteriana pode evoluir para uma necrose pulpar, lesões ósseas em tecido mole, em próteses e às vezes em casos mais graves, uma endocardite, e o tratamento dessas infecções é realizado exclusivamente pelo cirurgião dentista, que habilitado em odontologia hospitalar, poderá fazer uma avaliação e dar todo o suporte necessário para o tratamento desses tipos de pacientes. Nós mencionamos na introdução que a cavidade oral é porta de entrada de inúmeros tipos de bactérias, e essas bactérias podem causar diversos tipos de infecção, como por exemplo a pneumonia. A pneumonia por aspiração, ela se caracteriza como uma das principais causas de pacientes internados na UTI. A pneumonia nosocomial, também chamada de pneumonia hospitalar, é basicamente uma infecção de parênquima pulmonar, e isso é causado pela falta de higiene bucal ou então um acompanhamento inadequado com o especialista odontológico. A pneumonia nosocomial, ela é causada por uma higiene bucal inadequada em pacientes internados na UTI. E a influência do quadro bucal, então, ela é inegável nesses tipos de pacientes. Muitos artigos demonstram que a quantidade de bactérias nos indivíduos internados na UTI é aumentado, e isso pode facilitar a propensão de doenças periodontais. A inserção do profissional cirurgião dentista no ambiente hospitalar irá propiciar uma profilaxia e um conhecimento adequado que irá fazer toda a diferença no tratamento desses pacientes. Chamamos de pneumonia por aspiração, pois os pacientes que estão em ventilação mecânica com reflexo da tosse e barreiras imunológicas deficientes podem aspirar um ar contaminado, e com agravos de uma higienização bucal inadequada, como cáries, doenças periodontais, endocardite, a pneumonia pode ser associada a essas patologias e à pneumonia nosocomial.
Por fim, ressaltamos aqui a importância da higiene bucal, evitando assim os tártaros, cáries e o depósito de bactérias que podem causar possíveis gengivites e infecções de via aérea superior. A partir do presente trabalho, ficou apresentado que as infecções hospitalares são um alto risco para pacientes internados. Os dados são alarmantes e os estudos apresentam que o biofilme da boca pode ser o fator-chave para um prognóstico positivo ou negativo. Pacientes com a imunidade já comprometida, em desidratação terapêutica ou em idosos que podem ter uma fragilidade, serem mais suscetíveis a mais infecções, quando a higiene bucal não é feita de modo correto, pode haver um acúmulo de alimentos, diminuição de saliva, chamada de xerostomia, e em pacientes internados, os danos podem ser uma pneumonia, como citadas por nós anteriormente. Foi relatado também doenças mais comuns que acometem pacientes em estado grave e a sua relação com a odontologia. Pacientes nefropatas podem evidencializar quadros de sangramento gengival e isso só mostra a importância desse profissional de odontologia no manejo de pacientes em unidade de terapia intensiva. Encerro aqui essa apresentação, agradecendo à banca avaliadora e os meus colegas de curso por toda a atenção. Obrigada. O nosso trabalho será apresentado através de um relato de caso clínico. O nosso tema específico é a relevância dos princípios da prótese total na confecção de prótese sobre implante. Os componentes do grupo são André Teles, Bárbara Mafra, Diego Santos, Gabriel Bezerra, Gabriela Boechat, Gustavo Roveda, Jéssica Mila, Hugo dos Santos, Lucas Moura, que sou eu, Ravênia de Souza, Vitória Regina e o nosso orientador é o professor mestre Cândido Reis Badaró. E a área de concentração do mestre é prótese. Dando sequência ao nosso trabalho, iremos apresentar agora a nossa introdução. A reabsorção do rebordo provoca geralmente o comprometimento da retenção e estabilidade das próteses convencionais, o que atua como fator de insatisfação para o paciente. Do ponto de vista psicológico, de acordo com Médicos, em 1998, muitos pacientes podem se sentir uma repulsa em relação à presença de um corpo estranho na sua cavidade oral, enquanto que para outros, o uso de dentaduras significa ser velho socialmente e incapacitado. A reabilitação bucal dos pacientes edêntulos, ou seja, totalmente sem dentes, continua sendo o grande desafio para a odontologia moderna. Alguns esforços têm sido feitos durante as últimas décadas na tentativa de solucionar os problemas de falta de retenção e estabilidade das próteses totais. Segundo Mitch, em 2000, os problemas de adaptação têm sido observados nas dentaduras mandibulares e maxilares. O desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, como por exemplo os enxertos, remoção dos freios e brida, são tentativas de se melhorar o prognóstico da confecção das próteses totais convencionais, segundo Fernandes e sua equipe. O objetivo deste trabalho é mostrar que o ensino dos princípios fundamentais e os passos para a confecção de uma prótese total removível são de extrema importância para a realização de trabalhos protéticos que exijam excelência, quer sejam em próteses convencionais, quer sejam próteses sobre implantes, que são protocolos ou overdentures. Dando sequência à nossa revisão de literatura, de acordo com Costa et al. De 2013, o uso de prótese total convencional, suportada pela mucosa, que reveste o osso remanescente, é considerada uma modalidade terapêutica consagrada e é a mais utilizada ainda hoje nos indivíduos que perderam todos os elementos dentários. Esse tipo de reabilitação tem o objetivo de permitir o desenvolvimento satisfatório das atividades funcionais relacionadas ao sistema estomatognático, como a fonação e mastigação, bem como oferecer conforto e uma aparência estética aceitável.
Assim, também podemos afirmar que as PTs têm o objetivo de uma reabilitação através de prótese total parcial removível, que são as PPRs, ou popularmente conhecido como ROT. A função dela é devolver a estética, função mastigatória e fonação, de modo a preservar as estruturas orais mais existentes. Para que haja essa conservação, é fundamental que as forças mastigatórias sejam bem distribuídas sobre o rebordo residual e os dentes. Apesar do advento e da disseminação das próteses implantosuportadas, as próteses convencionais, totais ou parciais, ainda representam uma alternativa de tratamento importante para devolver a função e estética àqueles pacientes que não têm que submeter a esse tipo de tratamento por apresentarem limitações biológicas que restringem os procedimentos cirúrgicos exigidos pelo tratamento ou por limitações financeiras. Diante disso, o aluno de odontologia e o cirurgião dentista necessitam conhecer os procedimentos necessários para executar uma reabilitação com próteses totais e parciais, convencionais com excelência, de modo a garantir as condições clínicas necessárias para que elas desempenhem suas funções adequadamente, causando menores prejuízos ao rebordo residual e contornando as limitações do prognóstico que possam existir. Então, de acordo com Mersky, em 1998, a reabsorção do rebordo provoca o comprometimento da retenção e estabilidade das próteses totais convencionais, o que atua como um fator de insatisfação para o paciente. Do ponto de vista psicológico, muitos pacientes podem se sentir uma repulsa em relação à presença de um corpo estranho na sua cavidade oral, enquanto que para outros, o uso das dentaduras significa um envelhecimento social e incapacidade. As reabilitações orais têm atingido grande destaque na implantodontia, pois com o envelhecimento da população, o avanço técnico-científico da odontologia, em especial no campo da reabilitação oral, essa vem buscando restaurar a estabilidade oclusal e, por conseguinte, a promoção da harmonia facial de uma forma plena com os implantes. Desse modo, é possível substituir cada elemento perdido com o implante no respectivo espaço onde houve a perda do elemento dental, segundo Haddad e seus colaboradores. Então, o motivo do sucesso do tratamento reabilitador com implantes é que, além da satisfação do paciente, este já percebe que a falta de um ou mais dentes está relacionada a problemas não somente à estética, mas também como problemas funcionais que desencadeiam dificuldades da mastigação e da fonética. Não poderíamos deixar de citar o Brennan Mack, que foi o grande precursor dessa técnica, que em 1969 apresentou ao mundo um novo conceito que revolucionou a implantodontia, que foi a osteointegração. Essa proposta baseou-se em um estudo clínico de 15 anos e estabeleceu uma nova era na odontologia. A criação de protocolos rígidos que possibilitaram a reabilitação de maxilares edêntulos com previsibilidade e elevado índice de sucesso. Por isso, as próteses totais fixas implantosuportadas são as preferidas pelos pacientes por proporcionarem conforto e maior eficiência mastigatória, além de menos manutenção e reparo, e favorecendo o aspecto psicológico, uma vez que elimina o caráter da removível das overdentures. Agora nós vamos falar o relato de caso. Cliente F.A, sexo masculino, 48 anos, fumante, residente fora da comarca de Governador Valadares, procurou o serviço da Univale para a resolução de seu caso. Após orientado, foi necessária a integração da multidisciplinaridade, cirurgia, periodontia, dentística, radiologia e prótese, e posteriormente foi encaminhado para a realização da prótese tipo protocolo sobre implantes para solucionar o problema. Após a avaliação clínica feita na universidade, foi solicitado ao paciente um exame por imagem mais conhecido como panorâmica, para avaliarmos as condições de toda a estrutura da face e dos ossos da maxila e da mandíbula do paciente.
Após os estudos feitos através da panorâmica, foi solicitado ao paciente que ele realizasse uma tomografia computadorizada, mais conhecida como CONI-BIM, muito utilizada nos casos de implantodontia na odontologia. Para quê? Para que podemos ter uma vista oclusal e um possível estudo de possibilidades dos implantes nesse caso. Podemos também, como mostra na imagem, através da tomografia computadorizada, avaliarmos a altura, espessura e densidade do osso existente na área que vai ser operada, pois assim podemos selecionar os implantes ideais para que não haja nenhuma iatrogenia. Meu nome é Ravênia. Eu vou estar dando continuidade à apresentação do trabalho, juntamente com o meu colega Lucas. O protocolo clínico. Na primeira sessão, foi realizado o exame clínico e radiográfico, elaborado o prognóstico do tratamento, analisando as limitações existentes e os respectivos planos de tratamento individualizado. Foi feita a moldagem anatômica, com a moldeira de estoque, com retenção e desinfecção do molde. Aqui nessa imagem, a gente tem a moldeira no início, durante a moldagem, após a moldagem e, por fim, sendo realizada a desinfecção do molde. E aqui nessa outra imagem, podemos ver o molde de estudo já pronto. Nessa primeira imagem, a gente tem uma imagem da moldeira no início da moldagem funcional, Nessa segunda imagem, a gente tem a moldeira sendo preparada para a moldagem e aqui nessa outra sendo realizada a moldagem funcional. Logo após a finalização da moldagem, foi avaliado a aparência da moldagem, opacidade, uniformidade e espessura, e realizados os testes de retenção e estabilidade, e a remoção dos excessos de godiva, que escorrem para dentro da moldeira durante o procedimento. Aqui nós temos uma radiografia final, após o implante. Temos algumas imagens aqui logo após o caso finalizado. Podemos ver como que ficou, Desenvolveu estética, fonética e satisfação, para o paciente. Concluímos com este trabalho que para podermos reabilitar um paciente desdentado, devolvendo estética, fonética, função e inserção social, poderemos fazê-lo com prótese sobre implante. Mas para isso se faz necessário conhecer os passos para a confecção de prótese total convencional, além da necessidade das integrações com as disciplinas de dentística, periodontia, cirurgia, implantodontia e prótese. Essas são as nossas referências e obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Michele e a gente vai apresentar o 8º Seminário Integrador do curso de Odontologia, o desafio da integração multidisciplinar em odontologia. Nós somos do 8º período e vamos apresentar um relato de caso clínico. Desafios no atendimento hospitalar ao paciente especial em tempos de pandemia. Relato de um caso clínico. Os componentes são a Ana Laura, Danilo, Daiane, Gleice, João Pedro, João Vitor, Maurício, Michele, Paola e Guilherme. O nosso orientador foi o Denis e a área de concentração é a saúde coletiva. Os cirurgiões dentistas tiveram que enfrentar vários desafios, adotando protocolos novos, com seguranças, pois é uma situação nunca enfrentada antes, que ocasionou uma série de danos, inclusive danos à saúde mental. Documentos foram emitidos pelos órgãos reguladores para orientar sobre atendimentos e procedimentos em diversos espaços, no intuito de diminuir a disseminação do novo coronavírus. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de paciente que, devido à suspensão dos procedimentos eletivos em virtude da Covid-19, impossibilitaram o atendimento tanto nos níveis de atenção primária, secundária e terciária.
Revisão de literatura cirurgião-dentista frente à pandemia da Covid-19. A adaptação dos profissionais de saúde às mudanças drásticas no ambiente de trabalho pode ser considerado um dos principais desafios dessa pandemia. Ações como o atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados, carga de trabalho, uso adequado de aventais, equipamentos de proteção individual e aumento da complexidade do atendimento têm se mostrado os principais problemas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária editou uma nota técnica com as principais medidas a serem adotadas pelos cirurgiões dentistas. Uma delas foi a suspensão de procedimentos eletivos, ou seja, sem critério de urgência. Já o Conselho Federal de Odontologia emitiu 2 versões de recomendações de atendimentos odontológicos durante a pandemia. A versão mais atual flexibilizou e adequou o atendimento para pacientes sem suspeitas de infecção pela Covid-19. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia destacou a importância da modificação das técnicas de sedação e anestesia geral, principalmente em pacientes com suspeitas ou confirmados de infecção pela Covid-19. Crianças ou pacientes com necessidades especiais é ainda mais desafiador. Isso se deve ao fato deles não compreenderem a maneira adequada de se portarem durante o procedimento para prevenir a contaminação. Assim, o profissional deve avaliar o tratamento odontológico base na gravidade do caso, o grau de invasividade do procedimento e o incorrido. Tais adequações e novos protocolos de biossegurança causaram a paralisação parcial ou total dos atendimentos odontológicos, principalmente na rede pública de saúde, criando assim a problemática da dificuldade ou impossibilidade de acesso ao tratamento odontológico, tanto na atenção primária quanto nos atendimentos hospitalares em procedimentos sob anestesia. O caso clínico vai falar de um cisto dentígero, que é o segundo mais comum dos cistos mandibulares. Eu sou o Guilherme, eu vou dar continuidade no relato do caso clínico. E o relato do nosso caso vem de um paciente SBDSN, que é de sexo masculino, 5 anos de idade, é um paciente pediátrico e psiquiátrico, diagnosticado com retardo mental leve e transtorno hipercinético. Procurou atendimento odontológico por meio de sua responsável legal, com queixa de aumento de volume na região posterior da mandíbula do lado esquerdo e com dor. A responsável pela criança relatou também que houve um trauma há 6 meses e clinicamente foi possível observar alteração de aumento do volume e assimetria facial. Radiograficamente evidenciou uma área radiolúcida bem definida de aproximadamente 30 milímetros, envolvendo a raiz do dente 75, 76 e o germe do primeiro molar inferior esquerdo permanente, o 36. Aí podemos acompanhar a radiografia e a área radiolúcida bem definida aí nessa região do 75 e o tratamento de canal também. Consta no histórico de tratamento odontológico a realização de tratamento endodôntico no primeiro molar esquerdo 75, o qual não resultou na regressão do quadro apresentado. Dada continuidade do crescimento do volume em face, a mãe da criança iniciou a busca por atendimento especializado, que resultou em sua chegada ao atendimento do pronto-socorro do Hospital Municipal de Governador Valadares para a realização do procedimento sobre anestesia geral e também obteve a confirmação da hipótese do cisto dentígeno. O que houve neste caso foi que a mãe da criança, que é responsável legal pela criança, a levou inicialmente em um consultório particular de uma odontopediatra, pois embora a família passasse por uma situação financeira complicada, não conseguiram atendimento na rede pública de saúde, porque estavam suspensos os atendimentos devido à pandemia. E aí foi realizado o tratamento endodôntico do elemento 75, com quadro extenso de cárie, que inicialmente justificaria o quadro apresentado, e segundo a mãe, mesmo após o tratamento, persistiu em evoluir com aumento de volume facial do lado esquerdo, que foi a razão pela qual o odontopediatra optou pelo encaminhamento da criança a um especialista em cirurgia bucomaxilofacial para investigação diagnóstica. Mas, todavia, com os altos índices de casos confirmados pela Covid-19
na nossa cidade, e principalmente a falta de leitos e vagas para os procedimentos eletivos na rede pública, impossibilitaram, no primeiro momento, a internação para a realização do procedimento necessário, levando a família a movimentar a sociedade por meio de uma rifa com o intuito de custear os tratamentos da criança. Só que o fato é que a dificuldade para a realização do atendimento não ocorreu somente na rede pública de saúde, pois atingiu também os hospitais particulares, que também tiveram suas cirurgias eletivas suspensas naquele momento. E aí, para a realização da cirurgia foram necessários alguns exames pré-operatórios, foram o hemograma completo, coagulograma e o parecer do seu médico psiquiátrico e eletrocardiograma. Aí vemos o parecer do médico psiquiátrico. Aí tem o coagulograma e o hemograma completo. A avaliação médica do cardiologista, constando que está tudo certo para fazer a cirurgia. E, embora na maioria dos casos similares ao relatado, a marsupialização seria a técnica mais indicada, por esta ter o objetivo de reduzir a pressão interna da lesão com a retirada de fluido e após fazer a retirada do cisto. Porém, devido à complexidade do caso e por se tratar de uma criança não cooperativa, foi optado pelo tratamento radical da remoção total da lesão, diminuindo assim o tempo de internação e a necessidade de uma possível nova intervenção cirúrgica sob anestesia geral, porque é uma criança especial, ela não é cooperativa, então optou pelo tratamento radical para não ter que, talvez, refazer outra cirurgia sob anestesia geral. Aí temos a imagem da cirurgia sendo realizada e o fluido foi retirado de dentro da lesão. Aqui temos a imagem do cisto dentígero após sua retirada. E no exame histopatológico, confirmou o diagnóstico de cisto dentígero, que tendo assim a alta e orientação de retorno para acompanhamento periódico. Aí vemos o resultado do exame patológico, que confirmou que era cisto dentígero mesmo. A criança seguiu com acompanhamento ambulatorial pós-operatório na Clínica de Cirurgia da Universidade Vale do Rio Doce, onde após 7 dias foram verificadas a boa evolução, cicatrização e estado geral da saúde da criança. Aqui podemos observar, foi bem notório a evolução do caso, e aí nós demos para ela acompanhamento periódico, continuar fazendo acompanhamento, e foi um sucesso no mais. E nossas considerações finais foi que a pandemia exigiu de muitos profissionais uma atualização em normativas de biossegurança e, portanto, o odontólogo também precisou compreender o seu lugar no meio em pandemia do novo coronavírus e como seriam os procedimentos que garantissem padrões adequados para evitar a infecção nossa, cirurgiões dentistas, do paciente e também de terceiros. Neste contexto, o caso clínico presente desse trabalho foi concluído com sucesso, mesmo com os desafios impostos pela pandemia e as necessidades especiais do paciente. Além disso, a adoção da anestesia geral para pacientes pediátricos e ou com necessidades especiais, assim corroborando com a leitura e as normativas. Portanto, os serviços do cirurgião dentista fazem necessário, pois muitos casos são necessários urgência no atendimento para a plenitude do paciente. É um caso bem bacana que a gente apresentou aí. No mais, foi um desafio a todos, tanto no início para dentista, odontopediatra, tanto para conseguir leitos, foi bem desafiador, ter que fazer rifa para tentar arrecadar fundos, mas no final o cirurgião bucomaxilofacial, juntamente com sua equipe, conseguiu fazer tudo direitinho, a cirurgia, tudo correu perfeitamente. Essas aí foram as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.